nós vamos para a quarta aula de ciências. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana aí? Gostaram da aula passada? Então, só para lembrar, né? Eu sou a professora Lígia. Quem não lembra de mim, eu sou a professora Lígia. Vocês tiveram aula com a professora Santina, com a professora Carol. E agora vocês vão ter aula comigo. Nós vamos relembrar dos nossos combinados. Então, quais são esses nossos combinados de sempre? Toda semana a gente vai falar deles também, porque são essenciais nesse momento. Primeira coisa, ó, lavar as nossas mãozinhas com água e sabão. Quem não lavou, lava a mãozinha aí, sempre lavando, higienizando a mão, higienizando seus materiais para poder utilizar. O que mais, pessoal? Utilizar a máscara. Então, essencial. Se você estiver dentro de casa, não. Mas se você estiver saindo, utilizar a máscara. E o que a gente vai precisar? Como sempre, a gente vai precisar do nosso caderno para nossas aulas. Aqui a professora trouxe uma folha, né? Quem está anotando na sua folhinha. Aí a professora trouxe o meu estojo, que aqui dentro vai ter o quê? Meu lápis, meu apontador, a minha borracha. Então, isso é o essencial para as aulas de ciências. Para todas as aulas, né? Mas para as ciências também. Se a professora for fazer algum experimento, a gente já combinou. Eu faço, primeiro vocês observam e depois vocês fazem em casa com a ajuda de um adulto. Mas hoje a gente não vai precisar fazer um experimento. E uma coisa essencial, encontrar um lugar bem confortável para assistir às aulas e fazer sua tarefa, porque é muito importante um momento de concentração. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês colocarem tudo em ordem, se organizarem e a gente já volta para continuar a nossa aula. Então, pessoal, agora que vocês prepararam tudo isso, né, que a gente sempre faz, a gente vai para uma parte bem importante aí da nossa aula, que é anotar a nossa data e a nossa quarta aula de ciências.
Eu sei que muitos de vocês aí estão aprendendo as letrinhas, alguns já sabem ler, né? Mas alguns ainda estão aprendendo. Então, sempre que a gente for usar nosso caderninho, ó, da esquerda para a direita, você vai anotar aqui, ó, a data, vê se você consegue anotar na linha, ó, a data de hoje, o mês, que mês que a gente tá. Aí você vai anotar o quê? Olha as letrinhas que formam a palavra aula. Então, você vai anotar aula e o número 4, porque a gente está na quarta aula de ciências. Olha como se escreve a palavrinha ciências. Então, se você tiver a ajuda de um adulto ou de um irmão ou de alguém aí para te ajudar a fazer a anotação, é bem importante para você poder começar a se localizar no seu caderninho e saber que matéria que você está aprendendo, que a gente está estudando ciências ou estou estudando matemática. Então, a professora ele já vai dar um tempinho para vocês anotarem isso. Se você tiver a ajuda de um adulto, peça para ele te ajudar a fazer essa anotação no seu caderno.
também, pessoal, uma coisa que é importante, né? Voltando aí que vocês anotaram a data, é o que a gente não pode esquecer, pessoal. As perguntas. Lembram da Glorinha que sempre fazia perguntas? Então, fiquem com as perguntinhas na cabeça aí. E para vocês sempre perguntarem para as professoras, mandarem essas perguntas aí do que vocês estão com dúvida durante as aulas, o que vocês estão aprendendo. Lembra que na semana passada eu deixei várias perguntinhas para vocês aí, de onde vem a madeira, de onde vem o plástico, o que era feito de madeira, o que era feito de vidro, o que vocês tinham observado da janela. Então nós vamos fazer o quê? Vamos falar hoje, continuar falando do que são feitos os materiais que fazem parte da nossa vida. Do que será que eles são feitos? Mas a gente vai dar o quê? Uma relembradinha aí, ó, na última aula sobre o que a gente aprendeu para a gente dar continuidade. Então, na última aula, além da gente falar das cientistas, né, da Berta Lutz e da professora Camila, que estudava química lá, que estuda esse mundo de materiais, a gente também falou sobre as obras de arte, né? Como que os artistas, como que será que eles observavam o mundo e como que eles se expressavam através da arte? Então a gente viu duas obras, né, da Tarsila do Amaral. Essa foi quando ela representava mais o espaço natural, né, as paisagens. Essa imagem tem mais plantas, rios, tem outras coisas assim que são da natureza. Mas ela passou por uma fase nas obras de arte que ela fazia, que ela representava o espaço urbano, que daí a gente observa casas, já observa pessoas, observa ali as cercas, observa animais. E nessa fase aqui, eu perguntei para vocês, do que será que são feitas essas casas que a Tarsila desenhou ali? Porque ela desenhava do que ela observava. Essas cercas, do que será que elas eram feitas? De metal, de plástico? Será que sempre foi feito do mesmo jeito? Essas janelas, como que elas eram feitas em volta da janela? Será que era de metal ou de madeira? Como será que é? Como que é na sua casa? Então, a Tarsila, ela observava e fazia os seus desenhos. A gente também falou de um artista aí muito famoso, que é o Van Gogh. E ele fez essa obra de arte na beira de um rio. Quando ele fez uma viagem para a Europa, ele ficou morando nesse lugar e o que encantava ele era a iluminação, que nessa época era feita a gás. Será que a iluminação hoje é feita a gás? A nossa lâmpada? Será que é feita a gás? Vocês já pararam para pensar nisso? Na luz aí da sua casa, na lâmpada, essa luz, o que tem dentro dela aí que faz iluminar nossas casas? Tem lâmpada que é de LED, que será que é o LED? Tem lâmpada que é de outros materiais, mas será que alguma lâmpada ainda é gerada com gás? Será que é assim? Então, na época do Van Gogh era. E isso encantava ele, fazia com que ele quisesse descobrir como essa luz chegava até os locais e iluminava. E foi assim que ele fez essa obra de arte. Daí a professora perguntou para vocês assim, e você, o que vocês viram da sua janela? E eu pedi para vocês fazerem uma tarefa. Vocês fizeram a tarefa? Pedi para vocês anotarem numa tabelinha o que vocês observaram. Então aqui, ó, a professora começou a minha. Eu comecei com uma mesa de vidro, vocês podem ter observado janelas. Quem estava dentro de casa pode ter observado copos, né, jarros. Então, vocês podem ter observado várias coisas de vidro. Metal, a gente observa portões, fechaduras, canos, às vezes, que estão ali jogados, a gente observa que são de metais. Agora, plástico, gente. Plástico tem uma infinidade de coisas que são feitas de plástico, né? Garrafas. Às vezes, você pode ter observado para fora aí da sua casa, pela janela, e você observou o quê? Pela janela da sua casa. Às vezes você pode ter observado uma sacola plástica jogada. Então, a gente observa plástico em vários locais. Ó, aqui o álcool gel da professora também é com uma embalagem de plástico. O plástico é, assim, muito abundante nos materiais que são feitos hoje em dia, porque ele é de um custo relativamente barato. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o plástico também. Então, quem não fez essa tabelinha aí tem a oportunidade de ainda estar fazendo essa tabela, combinado? Então, essa tarefa ainda é para fazer. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer. O que são feitos os brinquedos, o seu brinquedo favorito? Você já parou para pensar nisso? Será que seu brinquedo é feito de plástico, de metal? Como que é feito o seu brinquedo? E será que no passado ele era feito assim? Então, o que a professora Lígia fez? Eu peguei, pessoal, e pedi para alguns vizinhos meus, lá para algumas crianças, que eles fizessem assim, que eles me contassem qual que era o brinquedo favorito deles e do que esse brinquedo era feito. E essa atividade foi muito legal, quero que vocês prestem muita atenção no que as crianças responderam. E é muito legal que entre essas crianças, uma delas vai fazer uma coisa diferente, eu quero que vocês prestem atenção. Então, esse vídeo eu vou passar agora para vocês. Ó. Qual é o meu brinquedo favorito?
E do que ele é feito? Do que será que ele é feito? O que o seu brinquedo favorito é feito? Então vamos assistir o vídeo? Oi, meu nome é Clara, meu brinquedo favorito é essa Barbie e ela foi feita de plástico. Oi, meu nome é Júlia, esse é meu brinquedo favorito. Ele é feito de tecido e o nome dele se chama Pooh. O meu nome é Isabela e esse é o meu bichinho favorito e ele é feito de tecido. Oi, meu nome é Maria Eduarda e esse daqui é meu brinquedo favorito. O nome dele é Robson. Oi, meu nome é Lauren e a Barbie é meu brinquedo favorito e ela é feita de plástico. Oi, meu nome é Pedro e eu gosto de inventar os meus brinquedos. E isso daqui também dá pra brincar de várias formas. Por exemplo, isso, vem aqui. Eu vou soltar a garrafa e você daí pegar. Opa! E também dá pra brincar assim. Isa, pega. Pega. E eu também fiz outros brinquedos, tipo isso daqui. Esse aqui que também é uma dobradura. E esse imã aqui. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vocês observaram que o Pedro, ele não tem um brinquedo favorito comprado, ele tem brinquedos favoritos que ele mesmo faz. Vocês viram que interessante? Ele faz brinquedos de garrafa PET, ele faz brinquedos de dobradura, igual ele fez uma lança. Ele cria os próprios brinquedos dele. Com o ímã, ele criou um brinquedo. Então, ele é uma criança que ele cria os brinquedos dele. O importante é que quando você cria o seu brinquedo, é você não ter o hábito de criar o brinquedo, colar tudo num objeto e depois jogar fora. Porque quando eu faço isso, eu não posso mais reciclar. Então, o Pedro ele tem esse hábito de fazer os brinquedos, mas ele guarda esses brinquedos. Então, ele não tem um brinquedo favorito comprado, mas ele tem brinquedos favoritos que ele fabrica. Então isso é muito interessante, muito importante que ele usa a criatividade dele. E vocês viram a diversidade? Brinquedos feitos de tecido. O Pedro tem brinquedos que ele fez de papel, de dobradura. Tem brinquedos que são de várias coisas. Olha, a professora até colocou aqui. Que eu quero que você pense agora do que é feito o seu brinquedo favorito. Será que ele é de papel? Será que ele é um carrinho de metal? Será que ele é de plástico, carrinho de plástico, uma boneca de plástico igual da Lauren? Será que é uma bonequinha de plástico? Será que é uma boneca de tecido ou um brinquedo de tecido igual das meninas que colocaram os seus ursinhos de pelúcia de tecido? Será que é de madeira? Ou será que é um carrinho que tem metal e tem borracha nas rodas? Como que é esse brinquedo? Como que é o seu brinquedo favorito? Quais os materiais que esse brinquedo tem? Quais materiais que foram utilizados para fazer esse brinquedo? Então agora a professora vai pedir para você fazer um desenho bem bonito desse seu brinquedo e com a ajuda de um adulto você vai escrever do que ele é feito. Então para isso eu vou dar um tempinho para vocês.
Não fizeram o desenho, pessoal? Estou curiosa aí para saber qual que é o seu brinquedo favorito. Qual que será o brinquedo que você mais gosta aí dos brinquedos que você tem? Será que é um brinquedo inventado também? Você também pode criar um brinquedo se você quiser. Então, a professora quer que você pense agora se você já parou para pensar se as brincadeiras e os brinquedos são os mesmos que eram no passado, são hoje em dia. Será que são os mesmos? Do que você brinca hoje em dia? Do que será que a sua mãe, que os seus pais, que seus familiares brincavam no passado? Será que são os mesmos brinquedos? E será que o seu brinquedo preferido, se for uma boneca, sempre foi feita do mesmo material? Ou do material que é feito hoje em dia, ou esse material mudou? E você conhece alguma brincadeira do passado? Como, por exemplo, amarelinha. A gente às vezes ainda brinca de amarelinha, né? Mas essa é uma brincadeira que brincava-se muito no passado. E pular corda. Vocês ainda pulam corda? Pular corda também era uma brincadeira que se brincava muito no passado. E brincar de jogar bolinha de gude. Bolinha de gude era uma brincadeira muito divertida. Hoje em dia a gente troca e-mail aí por videogame, por outros jogos, né? Mas vocês ainda brincam disso? Vocês já brincaram? Então, quem não brincou, volte a essas brincadeiras que são muito legais. E eu queria que vocês pensassem se vocês sabem do que são feitos os materiais que eram utilizados para fazer esses brinquedos que eram utilizados no passado. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, com o passar do tempo, esses materiais foram se modificando. Então, a humanidade vai mudando e vai descobrindo novas formas de se fazer as coisas. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha rodas que eram feitas de madeira, que eram utilizadas nas carroças. Hoje em dia, do que é feita a roda? Hoje em dia, a madeira é feita de borracha, que também vem do plástico, que também vem do mesmo material que é feito o plástico que vocês vão assistir. Então, os brinquedos e as brincadeiras, eles vão se modificando ao longo do tempo, assim como os materiais que a gente utiliza. O copo, por exemplo, antigamente tinha copos feitos de barro, hoje em dia tem copos de vidro e copos de plástico. Então, as coisas vão se modificando com o passar do tempo, conforme a necessidade da humanidade. Então, agora a professora quer que vocês prestem atenção num videozinho que eu vou passar para vocês, que é da Kika, que ela vai mostrar para vocês, olha só, de onde vem o plástico. Você já parou para pensar nisso? O plástico que está em tantos materiais, de onde que será que ele vem? Será que no mercado? Não é, né, gente? Vocês vão aprender hoje de onde vem o plástico. De onde vem? Tralari, lalará, a leiloca vai dançar. Tralari, larará, vai dançar até quebrar. Mãe, a leiloca quebrou o braço. Não foi nada, Kika. Prontinho. Ah, no meu tempo as bonecas eram de pano. E a leiloca é de quê, mãe? De plástico, Kika. Ué, mas de onde vem o plástico? Bem, plástico, né? Bem... Xiii, deixei a torta no forno. Já volto. A torta está queimando. Ninguém responde as minhas perguntas. Eu respondo, Kika. O plástico vem do petróleo. Petróleo? Mas o petróleo não é para fazer gasolina e óleo para carro? É verdade, mas também é a partir do petróleo que se faz o plástico, que está nas embalagens, potes, escovas de dente, brinquedos, sacolas e tantas outras coisas que você gosta, como eu. O petróleo é um óleo mineral bem escuro que é extraído das profundezas do subsolo. Para retirá-lo, é feita uma perfuração profunda em terra firme ou no mar. Depois de retirado do fundo da terra ou do mar, o petróleo é levado para uma refinaria. Lá, ele é separado em diferentes substâncias. Cada uma delas serve para fazer um produto diferente, que a gente chama de derivado. Um destes derivados é a nafta. Nafta? A nafta é a matéria-prima para a indústria de plásticos. Se a gente pudesse olhar o plástico lá dentro, veria que ele é composto de várias partes minúsculas que a gente chama de moléculas. As moléculas da nafta ficam uma do ladinho da outra, como um cordão. Molécula, nafta, isso pra mim parece grego. E a palavra plástico veio do grego, Kika. Plástico significa feito para moldagem. O plástico é um material fácil de moldar. Ele é flexível, Kikinha. Tem plasticidade. Dá para fazer de tudo com ele.
Existem muitos tipos de plástico. Os mais duros, utilizados para produzir telefones. Os mais pastosos, que são facilmente moldados para fazer CDs, eletrodomésticos e brinquedos. E os mais elásticos, que são usados nas mangueiras. Para o plástico desaparecer do meio ambiente, leva quase 400 anos. Por isso, é muito importante a coleta de lixo seletiva. Através desse tipo de coleta, o lixo é separado em latas diferentes. A lata azul para o papel, a amarela para o metal, a verde para o vidro e a vermelha para o plástico. Assim, o plástico pode ser reciclado para ser usado outras vezes na produção de novos produtos. Hoje, existem muitas usinas de reciclagem que, a partir do plástico jogado no lixo, fazem um novo plástico que é vendido para as indústrias. Assim, o plástico pode ser reaproveitado. Falando sozinha, Kika? Não é a Kika, sou eu, a Leiloca. Eu sou feita de plástico, que veio do petróleo, que gerou a nafta, que é um material moldável, que vai para a indústria e serve para fazer um montão de coisas. E se virarem lixo, podem ser recicladas. Eu sou uma boneca e adoro tortas de morango. Nossa, Leiloca, de onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho de plástico e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, pessoal, vocês sabiam que o plástico vem do petróleo, lá das profundezas, lá, olha, que vem o plástico, ele é formado pelos combustíveis fósseis, ele é um recurso natural que ele é finito, quer dizer que um dia o petróleo pode acabar. E ele ainda é muito poluente, então quando a gente faz coisas do petróleo, né, ele é muito poluente e ele demora muito para se desfazer, de se degradar no ambiente, cerca de mais ou menos uns 400 anos por aí. Então, quanto menos a gente usar coisas de plástico ou reciclar, reutilizar, é a melhor saída. Vocês viram que no vídeo até a Kika mostra ali que tem como reciclar, reutilizar esses plásticos. Então, a professora vai falar um pouquinho com vocês sobre o vídeo da Kika. Então, qual era o nome da boneca da Kika? Vocês lembram o nome da boneca dela? O nome da boneca da Kika era Liloca, lembra? E no comecinho do vídeo a mãe dela fala que ela também tinha uma boneca. E do que era feita a boneca da mãe da Kika, vocês lembram? A mãe da Kika fala, olha, eu também tinha uma boneca, mas a minha boneca era feita de pano. E hoje em dia a boneca da Kika ela é feita de plástico. Olha como as coisas se modificaram ao longo do tempo. Só que o plástico ele é muito poluente. E se a gente for observar, a maioria das bonecas, tem bonecas de pano, tem bonecas de crochê, mas a maioria das bonecas, se a gente for numa loja, por exemplo, são feitas do quê? De plástico, que é muito poluente. E também o material para fazer a boneca, foi mudando ao longo do tempo, né? Isso que a professora está falando. E de onde vem o plástico? Então a gente já falou, o plástico vem lá, ó, do petróleo. Vocês lembram que ela fala até de qual parte do petróleo vem, que é de um derivado do petróleo, porque do petróleo se fazem várias coisas, faz a gasolina que a gente utiliza para utilizar nos carros, o plástico então vem de um derivado do petróleo, né, que é daí que vem o plástico. Então a professora ali já vai deixar essa tela para vocês só alguns minutinhos, que eu gostaria que vocês desenhassem a boneca da Kika, desenhassem a bonequinha da mãe da Kika, e desenhassem assim de onde vem o plástico, as imagens que vocês viram lá da extração do petróleo, para vocês não esquecerem de onde vem o plástico.
Então, pessoal, eu quero que vocês compartilhem aí com os colegas que estiverem indo para a escola ou com os familiares de vocês aí o que vocês aprenderam hoje sobre o plástico, até para evitar um pouco o uso do plástico ou reutilizar aí, ou então nem usar, e quando for descartar, sempre descartar ele na coleta seletiva, separado, para quando as pessoas que vêm fazer a coleta recolherem o plástico, ele poder ser reciclado. E agora a professora vai falar com vocês sobre uma tarefa. Então a professora Lígia quer que vocês façam uma tarefa bem interessante. Quer que vocês pesquisem com alguém da família, pode ser um avô, uma avó, um tio, uma mãe, um brinquedo ou uma brincadeira que eles brincavam no passado. Então você vai fazer como se fosse uma entrevista. E daí você vai fazer o quê? Você vai desenhar e você vai escrever sobre essa brincadeira. Professora Lígia, eu não sei escrever ainda. Então você vai pedir para essa pessoa para ela escrever para você como era essa brincadeira, como era esse jogo, como que eles brincavam no passado. Por exemplo, a professora Lígia, eu gostava de pular elástico quando a professora era pequena. Hoje em dia, nem sei se vocês brincam de elástico ainda. Então é uma brincadeira que se fazia no passado. Então, se você não quiser escrever, você pode só desenhar. Mas se alguém da sua família se dispor a escrever com você essa brincadeira, eu quero que você faça isso. Então, que você pesquise com alguém da sua família, como se fosse uma entrevista, uma brincadeira ou um brinquedo que se usava no passado. Por exemplo, um carrinho de madeira que marcou a infância de alguém, alguma brincadeira, e você vai trazer isso para a nossa próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre esse mundo de materiais. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês só anotarem essa tarefa.
daí, conseguiram anotar, pessoal? Eu acho que essa atividade vai ser muito legal e vocês podem até brincar dessa brincadeira do passado aí, relembrar, porque é muito interessante fazer isso. Então, a professora ali já vai se despedindo de vocês. Até a próxima aula. Um beijão para vocês. Nós vamos continuar aprendendo muito sobre materiais, sobre o mundo dos objetos, de como eles eram feitos antigamente. Então, eu espero vocês para a próxima aula de ciências.